Voltamos com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12 horas e 38 minutos. E agora a gente começa a conversar com o Cristiano Reis, que é o líder dos movimentos aqui de direita em Minas Gerais, responsável também por boa parte da aglutinação desses movimentos que tomaram as ruas de boa parte do nosso estado, em especial aqui em Belo Horizonte, ontem na Praça da Liberdade. Obrigado, Cristiano, por estar aqui com a gente, participando do nosso Rede Notícias. Seja bem-vindo. Quero começar a nossa entrevista com uma pergunta muito clara. Está aí na tua camisa, eu acho que é mais do que claro, que é um grande mote dos movimentos de direita, a questão de tudo que vem acontecendo relacionado aos processos para o qual o Bolsonaro vem sido submetido. A gente está falando também para a FM, né, para o 107,1 da Rádio América e também da Cultura AM, além da TV Horizonte. Está escrito na camisa, só para quem está nos ouvindo, fora Lula e Moraes, eles vão quebrar o Brasil. Ou eles vão quebrar o Brasil. Uma das defesas claras é o impeachment do Alexandre de Moraes. É claro que todos os pedidos de anistia ao Bolsonaro também têm a ver com a inegibilidade dele e a retirada dele do jogo político, como hoje está posta dentro das condições atuais. Caso isso não consiga se reverter pelos trâmites legais, quem você acha que a direita pode ser o grande nome da direita para as eleições de 2026 ou não há outra alternativa, Cristiano? Hoje a direita tem somente um nome, Jair Bolsonaro. Nós vamos lutar até o fim porque nós acreditamos que essa inegibilidade do ex-presidente ela vai ser revertida. Nós sabemos que hoje acontece uma perseguição jurídica vindo da parte do STF, por isso que está escrito fora Moraes. Hoje a questão do impeachment de Moraes se tornou algo até mais relevante até do que as coisas erradas que o governo Lula está fazendo no Brasil, porque hoje o Moraes ele se tornou uma figura dentro do nosso judiciário que está saindo muito caro, está custando muito caro para o Brasil. Não é simplesmente juridicamente. Juridicamente, o Moraes ele é um peso grande para o Brasil pelos abusos que ele está tomando. Ele, como presidente do TSE, nas eleições de 2022, nós denunciamos diversas ações erradas, O TSE era totalmente parcial ao Lula, prejudicou muito a campanha do Bolsonaro e hoje o Bolsonaro ele está inelegível porque ele fez uma reunião com embaixadores e isso é da prerrogativa do cargo do presidente da República. Então, nós acreditamos que essa inegibilidade vai ser revertida. Então, hoje nós não temos um nome. O nome que nós temos é Jair Bolsonaro. Você não acha que está um pouco desgastado diante de tudo que vem acontecendo, de toda essa repercussão, tanto com o Alexandre de Moraes, quanto com essa questão da inegibilidade do Bolsonaro? Você acha que a imagem da família Bolsonaro não está um pouco desgastada, assim, inclusive de alguns aliados, que não são mais aliados? Você acha que ainda vai manter isso? Não, a imagem tanto do Bolsonaro quanto da família Bolsonaro não está desgastada. Por mais que talvez quem não esteja por dentro da militância de direita possa entender dessa forma, como, por exemplo, houve um desgaste por parte da imprensa, por parte do PT, tentando colocar como o Eduardo Bolsonaro responsável pela taxação que ocorreu no Brasil, mas semana passada, eu estava inclusive em outra imprensa aqui de Minas dando uma entrevista, mas tudo isso começou lá atrás, quando o próprio Elon Musk ele começa a denunciar censuras que estavam acontecendo nas redes sociais, no próprio X, o antigo Twitter que ele é dono, e você tem aquele caso da Janja, falando aquele palavrão, xingando o Elon Musk. Ali a gente já via que o Brasil não estava traçando um bom caminho com os Estados Unidos. E na carta que o presidente Trump ele envia ao presidente Lula aqui no Brasil, ele faz questão de mencionar por que estava taxando o Brasil. Então essa taxação que veio sobre o Brasil, ela não é meramente comercial. Ela é uma taxação porque o Trump ele denuncia as interferências e os abusos do STF. Então, por isso que eu digo para vocês com toda clareza que hoje o grande peso do Brasil se chama Alexandre de Moraes. É lógico que nós sabemos que tem ministros do STF que são cúmplices daquilo que o Alexandre de Moraes está fazendo com o Brasil, mas o peso
que vai vir das taxações, o peso jurídico dos abusos, é culpa do Alexandre de Moraes. Agora fazendo uma contrapartida em meio que de advogado do diabo mesmo, viu, Cristiano? Ações como essa, que foram tomadas no STF em relação de controle sobre o que, até onde pode a rede social, até onde não pode, foram feitas no Brasil, foram feitas no próprio Estados Unidos, foram feitas na União Europeia, foram feitas em diversos países e a reação do governo norte-americano foi diferente. O próprio Eduardo Bolsonaro, não foi uma, não foram duas, não foram 3 vezes, não foi a imprensa que disse, se ele usando as próprias redes sociais dele, dizendo, não, a taxação veio por conta da questão do processo ao qual o Bolsonaro responde. Se não houver anistia, até uma das últimas falas públicas do próprio Eduardo Bolsonaro, se não houver anistia, o tarifaço não cai. Aí eu que te pergunto, não é demais um pleito de uma família, pleito de uma pessoa, acabar taxando e trazendo problemas para o empresariado, para o agricultor, para a economia de um único país? É isso que toda a audiência e os telespectadores têm que entender, né? Isso não é uma defesa simplesmente do Jair Bolsonaro, embora nós não podemos tirar ele do processo. É claro na carta do Trump, eu estou até com a carta do Trump aberta aqui, é claro que no primeiro parágrafo ele cita o Jair Bolsonaro, mas na verdade não é por causa do Jair Bolsonaro, é por causa dos abusos do STF. Então nós temos que focar no abusador. E aí não seria uma interferência na soberania do país? Um país de um outro? Porque o próprio Lula disse que se o caso fosse no Brasil o que aconteceu no Capitólio, que é uma ação muito parecida cá entre nós, o Donald Trump, que também respondeu ao processo na Suprema Corte, que depois, no fim das contas, acabou sendo extinto esse processo, mas o processo aconteceu, inclusive, até durante o período eleitoral, uma coisa aconteceria a outra. Não seria uma interferência, uma pressão dos Estados Unidos para que uma decisão acontecesse numa corte que ele não tem interferência, que ele não manda, não tem nada a ver com ele, com uma Constituição soberana no país? Você não vê assim como uma questão de soberania? Isso é um ataque à soberania brasileira? Não, isso é um grande erro você achar que isso é um ataque à soberania. Por quê? Até pelo fato que o Alexandre de Moraes, semana passada, ele acabou de ser enquadrado numa lei americana, que é a Lei Magnitsky, que pune abusadores. Mas tudo bem. Então, para os Estados Unidos, para o governo dos Estados Unidos, Alexandre de Moraes é um abusador. E para você, nós estamos então, porque a Lei Magnitsky até então nunca tinha sido aplicada a nenhum cidadão de um país democrático. Sim. Nós não vivemos uma democracia no Brasil hoje? Hoje não. Nós não vivemos uma democracia plena. Alexandre de Moraes, ele destruiu a plena democracia do Brasil, ele como presidente do TSE, fazendo os abusos que ele cometeu nas eleições. No entanto, que aquela população gigantesca que ficava na porta de quartel, desesperado, às vezes sem saber a quem reclamar, aquilo ali era um sentimento de revolta, porque o TSE, na presidência de Alexandre de Moraes, eles não tiveram uma eleição parcial, eles foram totalmente imparcial. O partido do PL reclamou diversas ações dentro do processo eleitoral que prejudicou o candidato Bolsonaro. Teve uma manifestação logo depois das eleições do presidente nacional, Valdemar da Costa Neto, denunciando os abusos do TSE em relação à campanha do Bolsonaro. Em menos de 15 minutos, Alexandre de Moraes multou o partido em 22 milhões. Não teve ali um processo legal, não teve simplesmente uma perseguição ao partido de Jair Bolsonaro. E isso desencadeou essa revolta que você vê nas ruas. Então, como você pode afirmar que o Brasil está numa plena democracia? Não está numa plena democracia. Por isso que os Estados Unidos aplicam essa lei no abusador. Cristiano, eu quero fazer um questionamento em relação ao Eduardo Bolsonaro, ele estando lá nos Estados Unidos, mas eu vou pedir para você responder depois do intervalo, né? Sim. Ele está lá nos Estados Unidos, como o André mesmo comentou várias vezes, ele chamou para si essa responsabilidade do tarifaço. Isso também não seria antidemocrático? Você acha que... Aí eu vou pedir para você... depois do intervalo. A gente vai e volta já. 12 horas e 48 minutos.
Estamos de volta com Rede Notícia, agora 12 horas e 51 minutos, e a gente está conversando com o Cristiano Reis, que é líder dos movimentos de direita aqui no Estado. E, Cristiano, no último bloco, eu tinha perguntado para você em relação ao Eduardo Bolsonaro, fora do país, chamando para si a responsabilidade do tarifaço. Inclusive, algumas pessoas, né, alguns especialistas estavam querendo usar a lei lesa pátria contra ele, né? Isso não seria, parte por parte dele, antidemocrático também? Vamos lá, o Eduardo ele está fora do país, porque se ele estivesse aqui no país ele estaria preso, a verdade é essa, né? Tamanho a ditadura do judiciário que nós vivemos hoje no Brasil, e ele está denunciando abusos, né? Ele está denunciando que existe um ministro da Suprema Corte que está abusando dos seus poderes, né? E nós não entendemos que o tarifaço é culpa do Eduardo. Ele chamou para si várias vezes. Mas ele articulou para. Sim, ele denunciou o abusador. Você acha que ele articulou para também? Agora, quem é culpado pelo abusador estar cometendo crimes dentro do STF é o Senado. Porque é o Senado que tem que impedir do ministro abusador cometer crimes. Não é um deputado que está lá fora denunciando os abusos que acontecem aqui no Brasil. Então, quem é o grande culpado do tarifaço hoje é o Senado Federal, que é omisso, que já tinha que ter pautado o impeachment e tirado o abusador do STF. Vamos trazer essa conversa para dentro de Minas Gerais. Ontem vocês promoveram, né, articularam e promoveram os atos que foram realizados na Praça da Liberdade. E uma figura, é claro, que se destaca dentro do cenário mineiro e dentro do bolsonarismo, que é a figura do Nicolas Ferreira, do deputado federal Nicolas Ferreira. Mais uma vez ontem, ele até chegou a dizer, afirmar aqui na manifestação de Belo Horizonte, falando, Alexandre de Moraes, você sem essa toga, você não é absolutamente nada. Sim. Quero trazer para a discussão aqui. É claro que os nomes que se falam para Minas Gerais, os que despontam como favoritos, são nomes de direita. A gente tem um entendimento, isso é claro, já ficou claro nas últimas eleições municipais também, já na outra eleição, há quase 4 anos atrás, e esse panorama permanece, que a direita ela tem uma frente aqui Sim. em Minas Gerais. O que vocês acham que é favas contadas isso para o bolsonarismo na próxima eleição? Ou precisa se intensificar ainda mais essa questão em Minas Gerais, da direita, e de vocês agariar votos? E vou além. Quem que seria o grande nome para substituir Romeu Zema em Minas Gerais, no entendimento de vocês? O sonho da direita é o Nicolas. Nós queremos que o Nicolas seja o nosso próximo governador. Mas aí depende também se o candidato, né, se o próprio Nicolas, ele vai querer, né, porque o Nicolas também ele é um grande puxador de voto. O Nicolas, tranquilamente, na próxima eleição, ele vai ultrapassar os 2 milhões de votos, ele vai fazer muitas cadeiras dentro do PL, mas nós que somos de rua, o nosso grande nome que nós queremos para o governo do Estado é o Nicolas. Até pelo fato que ele lidera em todas as pesquisas. Espontânea, estimulada, o Nicolas é o líder das pesquisas. Agora, no mês passado, o Nicolas, o atual vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, esteve no encontro, recebeu o Bolsonaro no Palácio Tiradentes, depois Sim. esteve no encontro estadual, nacional, né, estadual do PL aqui em Belo Horizonte, recebeu a medalhinha dos 3 Is do Bolsonaro, que é uma sinalização muito forte do Bolsonaro. Olha, se não tô tão contigo, mas você também é um cara que eu tô aqui junto e analisando. E semanas depois, na semana seguinte, o Nicolas até almoçou com o Matheus Simões em Montes Claros, foi tirado foto dos dois juntos, brindando em tudo. Há possibilidade do PL apoiar o Matheus, ou dentro do entendimento de vocês isso seria sonho? Eu não posso, né, afirmar sobre essa construção do PL, porque eu não respondo pelo PL. Mas pela direita em si? Sim, agora vamos lá, né? O Bolsonaro ele deu uma medalha dos 3 Is, né, para o então pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal. Ele ganhou uma medalha e no outro dia o Bolsonaro falou, não estou com ele. Então, pelo fato dele ter dado a medalha ao Matheus Simões, isso não significa absolutamente nada para nós. Né? Mas isso é uma construção que o próprio Nicolas vai fazer. Né? Eu não sei se o Nicolas está tendo conversa, eu vi a foto, o Nicolas teve a conversa com o Matheus Simões, mas eu não sei se algo está sendo construído. Mas a direita, né, a militância de rua, que é o Nicolas como governador. Fala pra gente das manifestações de ontem, tem uma outra manifestação já Sim. que vocês estão programando, né? Sim, ontem foi assim um sucesso,
né? Nós nos surpreendemos pelo público, um público muito grande, um público gigante. Isso mostra, né, o termômetro das ruas em relação à revolta, aos abusos do Alexandre de Moraes, e já temos outras marcadas para o 7 de setembro. 7 de setembro vocês vão fazer uma outra. 7 de setembro. E aí só Belo Horizonte, Cristiano, não tem previsão para outros municípios? 7 de setembro é em todo o Brasil, vai ter na Paulista, todo o Brasil terá manifestações, só que antes do 7 de setembro nós vamos ter ações pontuais, como os buzinaços que a gente está fazendo no viaduto, que é uma forma que a gente conecta com aquelas pessoas que não estão na nossa bolha, não estão no grupo de WhatsApp, as pessoas passam buzinando e vê a faixa fora Moraes, fora Lula, fala assim, olha, tem um grupo ali que é fora Lula, fora Moraes, então essas ações irão continuar. Quase um mês até lá, né? Quase um mês. E cresceu, os movimentos a gente percebe isso, essas manifestações a favor do Bolsonaro, a gente percebe que cresceu a participação da população, né, nesses últimos anos. Há algum tempo atrás era muito menor a participação e agora nessas últimas tem crescido também, né? Isso reforça a confiança em relação à população ao político. Como a gente estava falando no primeiro bloco, eu dou a sensação do crescimento dessas manifestações pelas aplicações das sanções que os abusadores estão tendo aqui dentro do Brasil, né? Então, quando, por exemplo, Alexandre de Moraes ele foi sancionado na lei Magnitsky, isso deu um gás, porque as pessoas que estavam desesperançosas, as pessoas que estavam vendo que nada parava o abusador, né, aquele que está cometendo crime ali dentro do STF, prendendo senhorinhas, as pessoas falaram, olha, existe uma luz no fim do túnel. Então eu posso dizer para vocês que é o próprio Alexandre de Moraes que está reacendendo essa chama conservadora e levando as pessoas para as ruas. Quero te agradecer, Cristiano, pela presença aqui Obrigada. no Rede Notícias. As portas estão sempre abertas, aqui é um lugar plural mesmo de discussão das várias partes. E é sempre importante a gente poder contar com vocês aqui para a gente poder ter essa visão da direita, das movimentações e das manifestações que você vem produzindo em Minas Gerais e em todo o Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, até mais. Termina aqui o Rede Notícia, a entrevista. Agradeço a sua companhia, a sua audiência, você que está assistindo e ouvindo. Não se esqueça de acompanhar as nossas redes sociais no Instagram, TV Horizonte Oficial e Rádio América Oficial. Você também pode ver o Rede Notícia no YouTube. Se inscreva no nosso canal exclusivo Rede Notícia TVH. Mais tarde, também essa entrevista com o Cristiano vai estar disponível no nosso canal no Spotify, o Rede Notícia Entrevistas. E te chamo ainda para você acessar o canal da TV Horizonte, tvhorizonte.oficial. Agora você fica com Bola na Rede, Júnior Brasil repercutindo as novidades do mundo da bola, o Cruzeirão cabuloso que ninguém para e o Atlético também vindo de boa vitória. Tudo isso e muito mais depois do intervalo. Rede Notícia fica por aqui. Voltamos amanhã a partir de meio-dia. Uma boa semana para vocês. Boa tarde, boa semana.